Opa, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Vanessa E eu sou o Juan. e a gente ficou com conteúdo semântica e pragmática. A gente vai mostrar para vocês agora um pouco do conteúdo sobre semântica e pragmática. Semântica e pragmática. Vamos entender melhor como que funcionam todos esses contextos. O que é semântica? A semântica é a área da linguística que estuda o significado e a sua relação com o significante. Mas afinal, o que é significado? O que é significante? Bom, o significado está associado ao sentido, entende? E, portanto, assim, conteúdo, contexto, entende? O significante está associado à forma, as palavras, os sinais, a grafia, o som, entende? Então, dentro da semântica, há conceitos relacionados ao uso e à estrutura do significado, bem como alguns fenômenos gramaticais a respeito do significado na língua. Vamos aprender melhor sobre esses conceitos a seguir. Começamos aqui com a sinonímia e a antonímia. A sinonímia refere-se a vocabulários diferentes com cargas semânticas semelhantes, podendo ser usado um no lugar do outro, dependendo do contexto. São sinônimos. Sinônimo de espaço, ambiente, sinônimo de carinhoso, afetuoso, sinônimo de apoiar, sustentar. Já a antonímia, por outro lado, ela refere-se a vocabulários diferentes com cargas semânticas, com relação de oposição ou então de contradição entre si. São antônimos: antônimo de bonito, feio; antônimo de limpo, sujo; antônimo de bom, mal. Agora a gente tem a hiponimia e a hiperonimia. Os hiperônimos são palavras com significados mais abrangentes, enquanto os hipônimos são palavras com significados mais específicos. A gente tem aqui um exemplo. Minha namorada adora ver esportes na televisão. Futebol, vôlei, basquete. Ela não perde nenhuma transmissão. A palavra esportes é um hiperônimo. Por quê? Porque é uma palavra abrangente, já que dentro da palavra esportes estão as palavras futebol, vôlei e basquete, que são esportes, entendeu? Já nesse contexto, o futebol, vôlei e basquete, que estão em branco, são hipônimos, porque são palavras com significados mais específicos dentro de uma frase. Temos aqui a paronimia. A paronimia refere-se a palavras com significados diferentes, mas significantes parecidos. Os parônimos, muitas vezes, geram confusão nos falantes, que tocam o seu uso por conta da semelhança escrita, sonora entre essas palavras. Como exemplos parônimos temos comprimento e cumprimento. Comprimento no sentido de medidas e cumprimento no sentido de um ato ou um feito de cumprir. Temos também soar e suar. Soar no sentido de produzir som e suar no sentido de transpirar. Temos esse outro exemplo também, mandado e mandato. Mandado no sentido de encargo, de missão, e mandato que é referente à justiça. Temos também cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro no sentido de andar a cavalo, quem anda a cavalo. E cavalheiro no sentido de educação, aquele homem é um cavalheiro. Temos também absolver e absolver. Absolver no sentido de perdoar, remir. E absolver no sentido de consumir. Temos também eminente e iminente. Eminente no sentido de elevado, superior. Um exemplo que podemos citar aqui é: eminente ministro proferiu a sentença. E no caso do iminente, é no sentido de prestes a acontecer, algo que está prestes a acontecer. A gente tem também a questão da polissemia e da homonimia. Que falar disso, né? A homonimia é a relação entre diferentes palavras ou expressões que têm significantes iguais, forma igual na escrita, no som ou em ambos, mas significados distintos. Por exemplo, são, do verbo ser; são, para santo, por exemplo, São Jorge, ou são de saudável. Em cima, de locução; em cima, do verbo encimar. Gosto,
do verbo sabor, tem o gosto bom. O gosto do verbo gostar, gosto. E nisso a gente tem também a polissemia. A polissemia é a propriedade de um mesmo significante ter mais de um significado, que pode ser entendido pelo contexto. Por exemplo, são palavras iguais que têm significados diferentes. Por exemplo, pregar, pregar um sermão, pregar um botão de uma camiseta, pregar um prego na parede. Manga, manga a fruta, manga da camiseta, entende? Temos aqui também conceitos de conotação e denotação. As palavras e os discursos podem ter sentidos conotativos ou denotativos. A denotação, ela refere-se ao uso de palavras ou de expressões com um significado literal. Já a conotação, ao contrário, ela refere-se ao uso dessas palavras ou expressões no sentido figurado, podendo ser metafórico ou irônico, ou para passar um significado que vai além do literal. Temos aqui o exemplo. Uma gota fez o copo transbordar. Como a gente pode perceber, com o sentido denotativo, gota tem o significado real de gota, de algum líquido. No sentido conotativo, gota, ela pode representar um evento ou uma ação que desencadeou uma série de consequências. A gente tem também a ambiguidade. E o que é a ambiguidade? A ambiguidade ocorre quando um enunciado tem mais de uma interpretação possível devido à sua estrutura, muitas vezes gerando problemas de comunicação. Pode também ser usada como recurso estilístico para gerar humor ou na licença poética. Por exemplo, ele reencontrou a mãe em sua casa, mas na sua casa ou na casa da mãe? Entendem? Vamos falar agora um pouco sobre o que é a pragmática. E começando aqui, a semântica não é a única que estrutura o significado linguístico. Ela está atrelada com a pragmática. Sua contribuição para a análise do significado de expressões e enunciados não pode ser desvinculado. Ou seja, o que é a pragmática? A pragmática trata-se do ramo da linguística que analisa o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em seus variados contextos. Segundo a pragmática, o sentido de tudo está na utilidade, no efeito prático que os atos de quem fala podem gerar. Nossa, as janelas estão todas abertas, como está frio aqui. Só um momento, irei fechá-las. Nesse diálogo, você percebe que, embora o falante 1 não tenha solicitado expressamente que as janelas fossem fechadas, por exemplo, na minha fala eu não falei, fecha as janelas. Só que o segundo falante subentendeu, ele inferiu que, através da sua análise do que foi dito, que para eliminar o frio deveria fechar as janelas. Intenção implícita no discurso do falante 1. Temos também este segundo exemplo. O ambiente ficou muito escuro depois que as persianas foram fechadas. Vou abri-las novamente. Conforme a gente pode notar, mesmo que o falante 1 não tenha expressado formalmente que gostaria que as persianas fossem abertas, o falante 2 inferiu através de análise do contexto comunicacional, que para eliminar a escuridão no ambiente, as persianas tinham que ser fechadas. Então, a gente pode ver que a pragmática, ela tem, sim, essa associação ao conteúdo, às palavras e à fala, só que dentro do contexto. E em como essas palavras e essas frases elas vão ser distribuídas durante a locução. Então, pessoal, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido todos os conceitos e da semântica, da pragmática, em como elas funcionam entre... E deixem no fórum de notícias, Caso vocês tenham alguma dúvida, nos comentários E é de isso. vocês. Obrigada.